A casa abandonada. Era uma noite escura e tempestuosa quando a família de Clara, composta por seu marido José, sua filha Laís e seu filho Alain, se viu presa em uma estrada bloqueada por uma árvore caída. Cansados e com fome, eles avistaram uma casa abandonada à distância e decidiram pedir ajuda. Ao chegarem à casa, encontraram-na em ruínas, mas com sinais de que alguém a habitava recentemente. Com receio, mas sem outra opção, eles entraram. Laís foi ao banheiro, enquanto Clara e José esperavam na sala. De repente, ouviram um grito agudo vindo do banheiro. Clara correu para o local e encontrou a porta trancada. Ela bateu e chamou, mas não obteve resposta. Preocupada, ela pediu ajuda a José, que quebrou a porta com um golpe de pé. No banheiro, eles encontraram a banheira vazia e o chão molhado, mas Laís não estava lá. Clara entrou em pânico e começou a gritar pelo nome da filha. José tentou acalmá-la, mas ela estava inconsolável. Eles vasculharam a casa inteira, mas não encontraram nenhum sinal de Laís. Desesperados, eles saíram e começaram a chamar por ela na floresta. A chuva caía cada vez mais forte, e a escuridão da noite parecia engolfi-los. Depois de horas de busca, eles estavam exaustos e desanimados. Clara se sentou no chão, chorando inconsolavelmente. José tentou confortá-la, mas as palavras pareciam vazias. De repente, ouviram um som vindo de dentro da casa. Eles se levantaram e correram de volta para o interior. Lá, encontraram Laís sentada no chão do banheiro, tremendo e chorando. Clara correu para abraçar a filha, aliviada por tê-la encontrado. Laís estava em choque e não conseguia explicar o que havia acontecido. Ela só lembrava de ter entrado no banheiro e ter ouvido um barulho estranho. Quando se virou, a banheira estava cheia de água e ela não conseguia sair. Clara e José levaram Laís para casa e a deitaram na cama. Ela dormiu profundamente, enquanto eles tentavam entender o que havia acontecido. Na manhã seguinte, Laís acordou com uma dor de cabeça e uma sensação de confusão. Ela não conseguia se lembrar de nada do que havia acontecido na noite anterior. Clara e José tentaram ajudá-la a se lembrar, mas ela só conseguia ver flashes de imagens e sons. Eles decidiram não insistir e deixaram Laís descansar. Mais tarde naquele dia, ela se sentiu melhor e conseguiu contar o que havia visto. Laís disse que, quando entrou no banheiro, viu uma figura escura se movendo na banheira. Ela tentou gritar, mas a figura a silenciou com a mão. Em seguida, a figura a empurrou para dentro da banheira e a cobriu com água. Clara e José ficaram chocados com a história de Laís. Eles não sabiam o que acreditar, mas não podiam ignorar o que a filha havia visto. Eles decidiram voltar à casa abandonada para investigar. Quando chegaram lá, encontraram a casa vazia e em ruínas. Não havia sinal de que alguém a habitava recentemente. Clara e José sentiram um arrepio na espinha. Eles tinham a sensação de que algo maligno estava presente naquela casa. Eles saíram correndo, sem olhar para trás. Naquela noite, Clara teve um pesadelo. Ela sonhou que Laís estava sendo arrastada para dentro da banheira pela figura escura. Ela acordou gritando e suando frio. José a acalmou e a fez voltar a dormir. Mas Clara não conseguia esquecer o pesadelo. Ela tinha a sensação de que algo estava errado. Nos dias que se seguiram, Clara e José tentaram esquecer o incidente. Eles tentaram levar uma vida normal, mas a sensação de medo e apreensão nunca desapareceu. Eles sabiam que algo havia acontecido naquela casa abandonada, algo que não podiam explicar. E eles temiam que isso pudesse acontecer novamente. Aqui está sua história expandida, com mais detalhes de suspense, terror e adrenalina, dando vida ao mistério e ao elemento sobrenatural. As férias haviam finalmente chegado. Eu, Clara,
Meu marido José e nossos filhos, Laís e Alan, estávamos ansiosos para descansar depois de um ano cheio. José adorava dirigir, então partimos cedo, planejando aproveitar cada minuto da viagem. Passamos o dia na estrada, mas à medida que a noite caía, o cansaço nos atingia com força. O tempo mudou rapidamente. Nuvens carregadas tomaram o céu e uma chuva torrencial começou, tornando a estrada sinuosa ainda mais perigosa. Relâmpagos iluminavam o caminho à frente, enquanto gotas grossas batiam violentamente no para-brisa. Os pneus do carro deslizaram levemente em uma curva e José reduziu a velocidade. Acho que estamos longe de qualquer cidade, ele disse, franzindo a testa. Devíamos ter parado antes. Resmunguei, tentando esconder meu nervosismo. As crianças, famintas e inquietas, reclamavam no banco de trás. Eu sentia o frio subir por minhas pernas, o ar dentro do carro ficando úmido e pesado. Foi então que vimos. A uns 500 metros, uma enorme árvore havia caído, bloqueando completamente a estrada. José suspirou, batendo as mãos no volante. Droga, não dá para passar por aqui. Pegamos o celular, mas não havia sinal. Para piorar, o frio aumentava e Alan começou a tremer. Enquanto discutíamos o que fazer, algo chamou nossa atenção. À esquerda da estrada, entre as árvores da floresta, uma casa de taipa se destacava na escuridão. As paredes eram tortas, o telhado parecia prestes a desabar, mas havia luz fraca saindo de uma das janelas. Vamos até lá, sugeriu José, já abrindo a porta do carro. Não sei, parece perigoso, retruquei, inquieta. E vamos fazer o quê, Clara? Dormir no carro com as crianças passando frio e fome? Mesmo contra minha vontade, seguimos até a casa. A chuva nos encharcou enquanto caminhávamos pelo caminho enlameado. A cada passo eu sentia um arrepio percorrer meu corpo, como se algo invisível nos observasse. Quando finalmente chegamos, José bateu na porta. O som ecoou e por um momento achei que ninguém abriria. Mas a porta rangeu lentamente, revelando uma figura na penumbra. Um homem alto, de rosto magro e olhar vazio. Ele nos encarou por alguns segundos antes de abrir um sorriso estranho. Estão perdidos? Perguntou com uma voz rouca e baixa. José explicou rapidamente a situação e o homem assentiu, dando passagem. O interior da casa era ainda mais sombrio. O chão era de madeira velha, rangendo sob nossos pés. Velas iluminavam os cantos, lançando sombras grotescas nas paredes. Havia uma mulher de cabelos desgrenhados sentada em uma cadeira ao fundo, tricotando silenciosamente, e uma criança pálida brincando com um boneco em um canto, sem levantar os olhos. Entrem. A noite está terrível lá fora, disse o homem, fechando a porta atrás de nós com um estrondo. Enquanto tentávamos nos aquecer perto de uma lareira que mal produzia calor, Laís puxou minha mão. Mamãe, preciso ir ao banheiro. O homem apontou para um corredor escuro. Lá no final, à direita. Fiquei desconfortável. O corredor parecia longo demais, quase infinito, mas José insistiu. Ela já é grande, Clara. Não precisa que você vá com ela. Relutante, deixei-a ir. Minutos depois, um grito agudo cortou o ar, fazendo meu coração disparar. Corri pelo corredor, mas o banheiro estava vazio. A porta estava aberta e Laís tinha sumido. Laís! Gritei, meu pânico ecoando pela casa. José veio correndo, seguido pelos moradores. Procuramos em todos os cômodos, mas era como se ela tivesse desaparecido no ar. A mulher apenas nos olhava com uma expressão indecifrável, enquanto a criança no canto sorria para o nada, balançando seu boneco. Ela não pode ter ido longe, disse o homem, sua voz tão calma que parecia fora de lugar. Saímos na chuva, chamando por Laís desesperadamente. Relâmpagos iluminavam a floresta, revelando árvores grotescas que pareciam dobrar-se em nossa direção. Era como se a própria noite estivesse contra nós. O tempo passou de forma estranha. A cada minuto eu sentia que estávamos nos afastando mais da realidade. As vozes dos moradores da casa, que estavam conosco na busca, pareciam mais distantes, como se não estivessem realmente ali. Ao amanhecer, encontramos Laís. Ela estava no fundo de um buraco enorme, coberta de lama e tremendo de frio. Quando a tiramos de lá, seus olhos estavam arregalados e confusos. — O que aconteceu, filha? Perguntei, segurando nos braços. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu... não sei. Eu estava no banheiro e depois ouvi alguém me chamando. Não lembro mais de nada. Sem perder tempo, voltamos para o carro. Quando entramos e José deu partida, eu olhei para trás, mas a casa parecia diferente. Não havia luzes nem sinais de vida. As janelas estavam tapadas por tábuas e o telhado parecia ter desabado há muito tempo. Clara, vamos, disse José, mas eu não conseguia desviar o olhar. Enquanto nos afastávamos, o cansaço me venceu.
Fechei os olhos, mas fui tomada por um pesadelo. Revivi tudo, desde a casa até a busca por Laís, mas dessa vez eu a encontrava dentro da casa, cercada por sombras que sussurravam meu nome. Acordei gritando, chamando por minha filha. Clara! José segurou meu braço. Calma, foi só um sonho. Ofegante, olhei ao redor. Estávamos na estrada, a árvore caída parecia um borrão distante na minha memória. Mas quando olhei pela janela, meu coração quase parou. Lá no meio da floresta estava a casa. A mesma casa do meu sonho. As tábuas nas janelas, o telhado torto, era real. Eu me virei para José, mas não consegui dizer nada. Enquanto a estrada nos levava para longe, uma certeza gelada tomou conta de mim. Algo daquela casa nos seguiu. Algo que nunca nos deixará em paz.